Imagine um mundo mergulhado em trevas, onde a maldade governava os corações e a terra estava à beira do colapso. Nos dias de Noé, a humanidade chegou ao ponto mais sombrio de sua história, com segredos tão profundos e perturbadores que levaram o Criador a decretar o dilúvio. Mas o que realmente acontecia naquela época? Quais forças obscuras estavam por trás da corrupção da humanidade? Neste vídeo, vamos desvendar os segredos sombrios de um mundo perdido, explorando os acontecimentos que antecederam o maior julgamento da história. Mas atenção, cada detalhe é essencial para compreender a profundidade dessa narrativa. Então, já deixe o seu like para apoiar nosso trabalho e certifique-se de acompanhar até o final. Sua participação é importante para que possamos continuar trazendo conteúdos ricos e impactantes como este. Vamos mergulhar juntos nessa história? O relato em Gênesis 6, versos 5 a 6, é uma das descrições mais sombrias da condição humana na Bíblia. Ele revela um momento em que a humanidade se afundou em uma maldade tão profunda que o próprio Criador lamentou ter feito o homem. Mas o que exatamente significa essa maldade que se multiplicou sobre a terra? Para compreender, é necessário ir além da superfície do texto e explorar o que estava por trás desse comportamento destrutivo. A palavra maldade mencionada não se limita a simples atos de desobediência ou rebeldia contra Deus. Trata-se de um estado de degeneração moral e espiritual em larga escala. Assassinatos, roubos e abusos eram práticas comuns e não havia qualquer senso de justiça ou limites para os impulsos humanos. A sociedade havia se transformado em um caos onde cada indivíduo vivia para satisfazer seus próprios desejos, independentemente do custo para os outros. A violência, entretanto, não estava restrita apenas às interações humanas. Alguns estudiosos sugerem que esse comportamento destrutivo se estendia à relação da humanidade com o restante da criação. Os homens exploravam a natureza de forma irresponsável, degradando os recursos e abusando dos animais. Era um tempo de completa falta de harmonia, onde a criação, originalmente planejada para refletir a ordem e a bondade de Deus, estava mergulhada em desordem e destruição. Esse cenário sugere um mundo onde o pecado não era apenas uma falha pessoal, mas uma força sistêmica, corroendo todos os aspectos da vida. Sem leis ou parâmetros morais para conter esses impulsos, o resultado foi uma sociedade irreconhecível, perdida em sua própria corrupção. A lamentação divina descrita em Gênesis 6 e 6 não é apenas uma expressão de tristeza, mas um reflexo da gravidade da situação. Uma criação que havia se distanciado completamente do propósito para o qual foi feita. Gênesis 6, versos 1 a 4, é uma passagem que intriga estudiosos há séculos. Ali, encontramos uma narrativa que parece atravessar os limites do natural, introduzindo uma união misteriosa entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Mas quem eram esses filhos de Deus? Muitas interpretações os identificam como anjos caídos, seres espirituais que abandonaram sua posição celestial para se unirem às mulheres humanas. Dessa união proibida, surgiu uma descendência peculiar e assustadora: os Nefilins. Os Nefilins são descritos como heróis do passado, homens de renome. Mas sua reputação não era de virtude. Pelo contrário, eles eram conhecidos por sua força descomunal e por suas ações violentas e opressoras. Esses gigantes, segundo muitos estudiosos, eram frutos de uma hibridização entre o celestial e o humano. Trouxeram caos e corrupção ainda maior à humanidade. Eles se tornaram símbolos de tirania, liderando uma era de destruição e desrespeito às leis divinas. Essa narrativa tem implicações profundas. A mistura entre o espiritual e o material quebrou as barreiras estabelecidas por Deus, desestabilizando ainda mais o mundo já decadente antes do dilúvio. Muitos veem os Nefilins como um dos fatores que precipitaram o julgamento divino, pois eles representavam a distorção máxima da ordem criada. Não apenas a humanidade estava corrompida, mas até mesmo a essência da criação havia sido pervertida. Imaginemos o cenário: figuras gigantescas, poderosas e implacáveis, dominando o mundo com violência,
e impondo sua vontade sobre os mais fracos. As noites eram assombradas por gritos de medo e destruição, e os dias por batalhas e opressão. Representações artísticas muitas vezes retratam os Nefilim como seres imponentes, cercados por ruínas e sangue, encapsulando o caos de uma era onde o divino e o terreno colidiram de maneira catastrófica. Esse episódio bíblico não é apenas um relato intrigante, mas também uma advertência sobre os perigos de ultrapassar os limites estabelecidos por Deus. Ele nos lembra que quando as fronteiras do sagrado são violadas, o resultado é sempre desordem, sofrimento e um clamor por justiça divina. A corrupção nos dias de Noé foi muito além de atos isolados de pecado. A humanidade como um todo não apenas se afastou de Deus, mas o rejeitou de forma consciente e deliberada. O Criador, que havia dado à humanidade a liberdade de escolher entre o bem e o mal, viu sua criação abraçar a escuridão. Esse afastamento não foi acidental. Ele veio acompanhado de uma rejeição ativa aos caminhos de Deus, substituídos pelo orgulho humano e por alianças com forças espirituais malignas. Relatos extrabíblicos, como o livro de Enoque, descrevem um cenário ainda mais detalhado. Eles sugerem que os homens se entregaram à idolatria, cultuando figuras criadas por suas próprias mãos e se envolvendo em práticas de magia. Pactos sombrios foram estabelecidos com seres caídos, que ensinaram segredos proibidos, como a manipulação da natureza, a criação de armas e práticas que corrompiam a moralidade e a espiritualidade humanas. Essas alianças simbolizavam uma rebeldia coletiva, uma tentativa de construir um mundo independente do Criador. Nesse período, a sabedoria divina foi descartada e substituída pelo orgulho humano. A humanidade acreditava que podia controlar seus destinos, governar suas vidas e moldar o mundo à sua própria imagem. Essa arrogância espiritual os levou a um ciclo de autodestruição, onde a bondade foi sufocada pelo desejo desenfreado de poder. A justiça, o amor ao próximo e a reverência a Deus foram substituídos pela ganância, pela violência e pela busca insaciável por domínio. Essa postura desafiadora foi o estopim para a decisão divina de trazer o dilúvio. Não era apenas uma punição pelos atos malignos, mas uma resposta à total rejeição do plano divino. O dilúvio veio como uma purificação, apagando a corrupção que havia se enraizado profundamente na humanidade. Ainda assim, mesmo em meio ao julgamento, havia um vislumbre de graça. Noé, que andava com Deus, foi escolhido para preservar a semente da esperança e da renovação, permitindo que a história da humanidade continuasse sob a luz da misericórdia divina. Esse relato é um aviso eterno de que o orgulho e a rebeldia contra Deus levam inevitavelmente à destruição. Ele nos chama a refletir sobre a importância de reconhecer nossa dependência do Criador e de caminhar em seus caminhos, pois somente assim podemos encontrar harmonia e propósito em nossas vidas. Na penumbra dos dias de Noé, a maldade fluía como um rio implacável. As noites eram repletas de rituais profanos, e os dias de atos de traição e sangue. Seria possível que os próprios homens tivessem esquecido sua humanidade? Sob a influência de forças desconhecidas, o coração do homem não apenas se afastou de Deus, mas mergulhou num abismo de escuridão. Histórias murmuradas em tradições antigas falam de pactos secretos e de conhecimentos proibidos transmitidos por figuras sombrias. Os homens buscavam poder a qualquer custo, e o preço disso era a própria ruína de suas almas. Assim, o mundo se tornou um palco de caos, onde o som de risadas perversas se misturava aos gritos de dor. Ao observar sua criação, Deus viu um mundo que já não refletia mais sua luz. Cada ato de maldade era como um golpe direto no propósito divino, e a terra clamava por justiça. A decisão pelo dilúvio não foi apenas um julgamento, mas um ato de purificação. A água seria o instrumento que apagaria a corrupção e traria uma nova oportunidade de esperança. No entanto, paira no ar uma questão inquietante. E se os dias de Noé não fossem apenas uma história do passado?
Será que ecos dessa escuridão ainda podem ser encontrados em nossa era, esperando para ressurgir sob novas formas? Os dias de Noé foram uma época de caos, corrupção e desafio direto a Deus. O dilúvio não foi apenas um ato de julgamento, mas uma tentativa de restaurar a criação ao seu estado original. E hoje, muitos acreditam que vivemos tempos semelhantes aos dias de Noé. A história serve como um aviso, mas também como um lembrete da graça divina para aqueles que escolhem andar em fidelidade. Os dias de Noé foram uma época de caos, corrupção e desafio direto a Deus. O dilúvio não foi apenas um ato de julgamento, mas uma tentativa de restaurar a criação ao seu estado original. Obrigado por assistir até aqui. Este conteúdo ajuda a refletir sobre lições valiosas do passado, e compartilhá-lo pode inspirar outras pessoas a compreenderem a profundidade dessas histórias. Divulgue para que mais pessoas descubram esses segredos. Até o próximo vídeo.